Eu quero falar sobre o Papa Francisco e Lula. O que tem a ver? Os dois vão se encontrar depois de amanhã. Hoje é dia 11, eles vão se encontrar no dia 13. E por quê? Que eles têm em comum? Vamos procurar entender essa situação. Quem arranjou essa reunião? O Lula, dando uma assim de gente importante, pediu à justiça que o liberasse de uma audiência que ele teria aqui para poder viajar para Roma e estar com o Papa. Ele tem uma audiência com o Papa. Na verdade, essa audiência foi pedida por ele através do presidente da Argentina. O Papa é considerado uma pessoa importante no mundo e a Argentina está numa situação catastrófica de economia. A Argentina deve muito, a dívida da Argentina é quase igual às reservas do Brasil no exterior. A Argentina deve muito, não tem como pagar, a economia anda para trás, o desemprego é altíssimo e a situação é calamitosa na economia da Argentina. O espírito do anticristo tem vários órgãos no mundo funcionando para tentar unir o mundo e manter a paz. E a situação econômica, o diabo quer que ela se acerte. E a Argentina está perto de um default, eles chamam assim, uma bancarrota, uma falência, um desespero. E o FMI é um órgão, o Fundo Monetário Internacional, um braço do anticristo, que visa ajudar os países em dificuldade. Por exemplo, há poucos anos a Grécia esteve na situação pior do que a Argentina. Mas o FMI foi lá, ajudou, despejou dinheiro, emprestou, exigindo que a Grécia fizesse certas reformas, que houvesse uma recuperação da economia. Hoje, alguns anos depois, nem se fala mais em crise na Grécia. Certamente não resolveu tudo, mas passou pelo menos a fase mais crítica. A Argentina hoje é a bola da vez, é a maior dívida do FMI e não tem como pagar e ainda quer mais dinheiro. E o presidente atual, Alberto Fernandes, um presidente de esquerda, sempre criticou o FMI e agora ele precisa de um apoio político para conversar com o FMI. Então ele foi ao Papa Francisco, que é argentino. Eles são conhecidos lá da Argentina, o presidente Alberto Fernandes da Argentina e o Papa Francisco, que é argentino. E eles então conversaram. O presidente da Argentina foi pedir ajuda ao Papa Francisco na área política para conversar com os grandes líderes. O Papa Francisco, pela importância que tem acesso direto a todos os presidentes e chefes de Estado do mundo. E um telefonema para um, pedido para outro, olha, dê uma mãozinha para a Argentina, dê uma força aqui para o meu país e tal, olha com bons olhos aí, o FMI tenha compaixão da Argentina, ajude. Ou seja, o Papa Francisco endossando, isso é um apoio político muito importante. O Lula, muito espertalhão, sendo de esquerda política, como o presidente atual da Argentina, Alberto Fernandes, pediu, olha, Alberto Fernandes, você vai conversar com o Papa, vai lá e fala com ele que eu também quero conversar, se ele me recebe. Aí eu vou bater um papo com ele lá, se ele me recebe. E tá bom, eu vou fazer isso, eu vou perguntar. E conversou, e o Papa teve interesse em conversar com o Lula. Agora vamos procurar entender. O Papa está numa situação desesperadora, porque a posição cristã na Europa é muito criticada. Mesmo a posição católica, que tem sido mais maleável e mais política, tem sido muito criticada. Segundo a Bíblia, que o Papa Francisco conhece muito bem,
O anticristo é a besta e a mulher assentada na besta é a Igreja Católica. E em algum momento a besta vai se voltar contra a mulher e vai devorar a mulher. A Bíblia mostra isso. Então o Papa Francisco sabe que a Europa, longe do cristianismo, não tem mais aquele apego ao catolicismo que tinha no passado. Além disso, o Vaticano se tornou um corpo independente. O Vaticano não trabalha para o engrandecimento da Europa mais. O Vaticano é uma potência econômica muito grande. É dono de grandes e gigantescas marcas comerciais e grandes empresas no mundo. Por exemplo, a Nestlé, que é uma gigante, a maior empresa de alimentos do mundo, é do Vaticano. A Nestlé controla a L'Oréal, que é a maior empresa de cosméticos do mundo. Só para você ter uma ideia do que o Vaticano tem. A Europa não tem muito interesse nisto e o Papa Francisco precisa estar bem com os líderes europeus e, para isso, ele precisa estar bem com o espírito do anticristo. Ele precisa ouvir as grandes personalidades no que tem a dizer, para ele colocar o pensamento católico a serviço do espírito do anticristo. É o que ele está fazendo. E, desesperadamente, o Papa Francisco está numa atividade muito grande em conversas e participações de eventos, visitas a países. O Lula hoje não representa muito no Brasil, mas ele conhece grande parte dos líderes mundiais. Ele já conversou com grande parte dos líderes mundiais. E tem um pensamento muito típico, apurado mesmo por Satanás, para entender o funcionamento do mundo pelo lado da esquerda. Ou seja, ele ainda continua sendo um grande pensador da esquerda, o Lula. E o Papa Francisco precisa apurar o seu entendimento de como as esquerdas funcionam, porque o anticristo será aquele que vai fazer paz entre a esquerda e a direita. Ferro misturado com barro nos pés daquela estátua de Nabucodonosor, você se lembra? Direita misturada com esquerda. O Papa Francisco, que se candidata a ser o falso profeta, o grande líder religioso mundial, ele tem esta pretensão, ele precisa entender bem o pensamento de esquerda e também precisa entender bem o pensamento da direita. Ele não quer falhar com lado nenhum. O Lula é, de fato, um bom representante do pensamento da esquerda. E o Papa tem interesse, então, em conversar. Vamos conversar sobre assuntos vários. Aí o sínodo da Amazônia, o que o Papa pretende. Vamos conversar sobre a pobreza mundial. O anticristo vai ser aquela pessoa maravilhosa, bem intencionada, eu digo assim, um tipo Barack Obama, que vai trazer soluções para os grandes problemas da humanidade e, evidentemente, o falso profeta vai estar do lado dele dando todo o apoio. Eu não vejo o dia em que as notícias vão trazer, o Obama vai se encontrar com o Papa, eles vão conversar. Essas conversas evoluem, elas têm lugar, os grandes líderes do mundo, todos eles querem estar sintonizados com a onda, a correnteza do momento presente. A correnteza é Satanás quem dirige, e os grandes líderes, tipo Macron na França, o próprio Lula no Brasil e o próprio Papa Francisco e o Barack Obama, todos esses grandes líderes querem estar sintonizados com a onda. Eles não querem estar contra a correnteza como Donald Trump. Eles querem estar na onda. Mas mesmo os considerados de direita também estão ajudando no pensamento do anticristo, que é unir o mundo todo. Todas essas ideias de identificação global, unificação do sistema monetário,
paz entre os países, fortalecimento da ONU, grandes decisões do mundo para tratar o problema da fome, o problema da escassez da água, o problema das mudanças climáticas. Tudo isto são assuntos da agenda dos grandes e é assunto que interessa muito de perto a Satanás. Alguém vai dizer, mas isso também não nos interessa? Não. O que nos interessa é somente o reino de Deus, que não é deste mundo. Jesus disse, agora o meu reino não é deste mundo. Esses assuntos não nos interessam. A gente não deve ficar perdendo muito tempo com isto, porque nós temos que fazer a obra de Deus. O soldado em serviço não se envolve em negócio desta vida. A gente dá a César o que é de César, mas a gente dá a Deus o que é de Deus. A gente não perde tempo com essas coisas, mas o mundo só tem essas coisas e eles estão conversando e se interessam e querem se atualizar, querem saber o que anda acontecendo aqui, ali e acolá. Essas conversas entre grandes líderes são uma conversa interessante. Eles querem ouvir mais o outro lado, querem acumular conhecimentos, eles se interessam em conversar. Na política é assim, os grandes políticos sempre querem conversar entre si, eles querem se atualizar para se posicionarem. E então, uma conversa dessas de um líder no Brasil, da esquerda, que é o Lula, com o Papa Francisco, tem muita conversa de compadre entre eles. Mas para nós, não tem nada a ver. Nós não temos representação nessa conversa. Nós cuidamos do reino de Deus. Mas os grandes do mundo vão conversar cada vez mais entre si, porque eles são do mundo e o coração deles está no sucesso do mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.